Tal como prometemos, aqui estamos para a segunda parte da mensagem. O último imperador da Terra? Esta foi a questão lançada no primeiro vídeo que nós fizemos. Mas se ainda não visualizou essa mensagem, então, além de poder subscrever o nosso canal na construção da arca do YouTube, Manuel Fernandes, deixar também o seu like e fazer mesmo o seu comentário, além desse canal, poderá também visualizá-la na nossa página do Facebook Sereis Odiados. Por isso, estamos aqui para a conclusão desta mensagem. E a mensagem de continuação hoje tem por título Pela Primeira Vez. Deixem-me ler uma notícia do dia 30 de janeiro de 2025 de um canal português, SIC Notícias. Cito: o presidente norte-americano, Donald Trump, está a preparar a comemoração dos 250 aniversários da independência norte-americana e agora, quero destacar, com uma celebração extraordinária e um novo monumento nacional. Sim, de acordo com informações recentes, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou planos para incluir a assinatura de Donald Trump em todas as notas de dólar, começando no verão de 2026. Vamos ver alguns pontos-chave. Algo que é inédito. Esta será a primeira vez na história dos Estados Unidos da América que um presidente em exercício assinará dinheiro norte-americano. Vai haver também, com este ato, uma quebra de tradição. Tradicionalmente, as notas de dólar exibem apenas as assinaturas do secretário do Tesouro e do tesoureiro, nunca do presidente. Também, ao implementar a mudança, começa com a nota de 100 dólares e estende-se a outras denominações. Esta medida que quebra uma tradição de 165 anos no país. A CNN disse: Estados Unidos, a assinatura de Donald Trump vai surgir nas notas de dólar. Notem o que é que os opositores a Donald Trump, os democratas, criticaram a medida com a representante Shontel Brown a escrever na rede X que o plano do Tesouro é repugnante e anti-americano. Mas, além de dizer que é repugnante e anti-americano, ela acrescentou: mas pelo menos vai lembrar-nos a quem devemos agradecer quando pagarmos mais pela gasolina, pelos bens e pelas compras do supermercado. Ou seja, os democratas vão pegar neste ato para incriminar Donald Trump pelo custo de vida, e que é uma realidade, quer nos Estados Unidos, quer em todo o mundo. Mas porquê
tudo isso? Vamos ver que a história vai repetir-se. E quero ler-vos aquilo que a história nos diz e que você pode visualizar isto na história. A história de Júlio César e a cunhagem de moedas é um marco na transição da República Romana para o Império, pois foi ele o primeiro político romano a quebrar a tradição de colocar apenas divindades ou antepassados falecidos no metal, passando a estampar o seu próprio rosto enquanto ainda estava vivo. Quem foi que fez isso? Júlio César, que se autoproclamou imperador romano e que deixou de querer que nas moedas tivessem o nome de pessoas que morreram e que a partir dali passasse a ter o nome de pessoas que ainda estavam vivas. Foi um ato de ousadia, mas também de política. E o que é que ele diz que queria fazer? Diz-nos aqui a história de Júlio César e a cunhagem de moedas é um marco na transição da República Romana para o Império. Então o que é que ele quis fazer? Quis que a Itália, como sendo uma república, se tornasse um império. Ou seja, aquilo que já era, ele queria e quis e conseguiu modificar. Júlio César, no ano 100 antes de Cristo, e que veio a morrer em 44 antes de Cristo, foi um influente general e político romano que, embora nunca tenha sido imperador oficial, foi ditador perpétuo da República Romana. Conquistou a Gália, formou o primeiro triunvirato e, ao centralizar o poder, pôs fim à República, preparando o caminho para o Império. Foi assassinado no ano 44 antes de Cristo. Agora, eu gostaria que nós pudéssemos ver o porquê e o que é que está por detrás, quer de uma república, quer de um império. E o que é que levou Júlio César a mudar de república para império? Em primeiro lugar, uma república é um sistema em que o pode ver... Uma república é um sistema em que o poder vem do povo. Quais são as principais características? O chefe de Estado é eleito, seja ele presidente, por exemplo. O mandato tem tempo limitado. Leis estão acima dos governantes. Participação popular, direta ou indireta, não depende de hereditariedade. Já o Império é um sistema centralizado, geralmente governado por um imperador. Vejamos as características principais. Poder concentrado em uma pessoa, que neste caso é o imperador. Muitas vezes hereditário. A sucessão do imperador vem a seguir pelo seu filho. A expansão territorial domina outros povos e outras nações. O governante costuma ter autoridade quase absoluta. Então temos aqui
o resumo dos dois, quer o Império, quer a República. A República, o poder vem do povo. O Império, o poder vem do imperador, geralmente por herança ou conquista. Uma forma simples de entender. A República, o povo escolhe quem governa. O Império, alguém governa por direito próprio ou pela força. Queridos amigos, então já vimos o que representa o ato de cunhar. Vamos ver 4 tópicos sobre o cunhar ou assinar a moeda nacional. Soberania económica. Estabelece o controlo exclusivo sobre o sistema financeiro de um território, permitindo ao Estado financiar os seus gastos e definir suas taxas. 2. Legitimação do poder. A presença do busto, do brasão, do soberano na moeda serve para afirmar a sua autoridade e legitimidade perante os súditos e outras nações. 3. Independência política. No Portugal medieval, por exemplo, a criação de uma moeda própria era uma das formas mais claras de um monarca afirmar a sua independência e domínio sobre o reino. 4. Controlo social. Através do poder de tributação e da obrigatoriedade do uso daquela moeda específica, a autoridade exerce influência direta sobre a circulação de bens e serviços. Atualmente, este conceito evoluiu também para o mundo digital com a cunhagem de criptomoedas, onde o processo representa a criação de novos tokens, muitas vezes de forma descentralizada. Deixem-me dizer aqui no controlo social algo que é uma realidade. Nós sabemos que as transações económicas no mundo, a moeda, apesar de haver 2 moedas superiores em valor, como a libra, melhor dizendo, do Reino Unido e o euro da Europa, apesar de tudo, a transação é feita em dólar. Ou seja, se um país europeu quiser comprar algo a outro país, a transação comercial, a moeda que vai contar para essa transação, o pagamento tem que ser feito em dólar, mesmo a Europa tendo uma moeda mais valorizada que o dólar. Assim acontece com todos os países do Reino Unido. As transações são todas elas efetuadas em dólar. Mas vamos continuar e ver que há algo também que Donald Trump disse que iria comemorar, que são os 250 anos de história dos Estados Unidos. E eu gostaria, com a ajuda da IA, gostaria de mostrar-vos que de 200 em 250 anos, algo aconteceu a nível mundial. Por exemplo, no ano 250 depois de Cristo, veio a perseguição aos cristãos pelo imperador Décio. Também tivemos uma crise do Império Romano com guerras e instabilidade.
e a expansão do cristianismo mesmo sobre a perseguição. Já no ano 500, tivemos queda definitiva do Império Romano do Ocidente no ano 476. Tivemos o início da Idade Média. Tivemos o fortalecimento da Igreja em Roma e tivemos o surgimento dos reinos bárbaros, os 10 povos bárbaros, onde estão incluídos os visigodos e os francos. No ano 750, ou seja, 250 anos depois, a expansão do islamismo após Maomé, Império Islâmico domina grande parte do Oriente Médio e Norte de África e a formação do Império Carolíngio na Europa. No ano 1000, a Europa feudal consolidada, o crescimento da Igreja medieval e a expectativa de eventos apocalípticos, muitos temiam nesse ano o fim do mundo. Em 1250, o auge das cruzadas, a expansão do Império Mongol sob Gengis Khan e sucessores, e o fortalecimento das universidades na Europa. No ano 1500, grandes navegações. Chegada de Cristóvão Colombo à América, em 1492, início da colonização europeia e, pouco depois, reforma protestante com Martinho Lutero, em 1517. Já em 1750, início da Revolução Industrial. É aqui que se vai desenvolver o grande poder e ajuda da maquinaria. Também é o momento em que se levanta o iluminismo. Aqueles que dão valor à razão, em vez de darem valor a outros valores, como as coisas espirituais, que perderam terreno com o iluminismo. Também tivemos no ano 1750 mudanças sociais e económicas profundas na Europa. No ano 2000 tivemos o avanço tecnológico, surgimento da internet, a globalização, o crescimento das comunicações digitais e a intensificação de debates religiosos, científicos e morais globais. Ou seja, em todos estes anos, de 250 e 50 anos, houve algo que aconteceu. Há uma observação importante, sobretudo na visão espiritual. Se olharmos pela perspectiva bíblica, como em Daniel e Apocalipse, muitos veem nesses períodos a ascensão e queda de impérios, a perseguição ao povo de Deus, o cumprimento progressivo das profecias. Isso se conecta com o conceito do grande conflito entre o bem e o mal ao longo da história. Por isso, nestes próximos 250 anos, veremos o que irá acontecer. Gostaria de lembrar-vos algo importante. O imperador Constantino e também o Papa Silvestre fizeram acordos que nós não podemos esquecer. Por exemplo, Constantino, que tinha o poder institucional e reconhecimento, foi o primeiro imperador romano a converter-se ao cristianismo e a interromper as perseguições através do Édito de Milão
em 313. Ele concedeu à Igreja de Roma o Palácio de Latrão, que se tornou a primeira residência oficial do Bispo de Roma. Convocou o Concílio de Niceia no ano 325 d.C., dando à Igreja uma estrutura doutrinária uniforme apoiada pelo Estado. Iniciou a construção da Basílica de São Pedro no Vaticano. Já Justiniano, a supremacia eclesiástica legal. No século VI, o imperador bizantino Justiniano I foi crucial para consolidar a autoridade jurídica do Papa. Em 533 d.C., ele reconheceu oficialmente o Bispo de Roma como cabeça de todas as sagradas igrejas. Um estatuto que foi legalizado em seu famoso Código de Leis, o Códex. Carlos Magno, poder territorial e político. Se por poder estende-se a criação de um Estado governado pelo Papa, o mérito vai para a dinastia de Corínligia. Pepino e Beto doou terras a doações de Pepino, que formaram os Estados Pontifícios. O seu filho Carlos Magno, ao ser coroado pelo Papa Leão III, no ano 800, estabeleceu o precedente que o poder imperial necessitava de legitimação papal para ser válido na Europa Ocidental. Portanto, nós sabemos que através de Carlos Magno foi dado ao Papa Leão III, no ano 800, uma autoridade em que todo aquele que se tornasse líder de um país tinha que ser reconhecido pelo Vaticano, e assim teria autoridade para governar esse mesmo país. Houve alguns que se opuseram, e nós lembramos claramente Napoleão Bonaparte não aceitou deixar que as mãos do papado fossem colocadas sobre a cabeça, e por isso houve uma grande guerra entre eles. Nós conhecemos o que aconteceu na Revolução Francesa, poderemos falar isso. Lembramos também do massacre de São Bartolomeu, mas Napoleão Bonaparte não se ficou por aí, mandou um dos seus generais a Roma, prendeu o Papa e foi ferido de morte. E essa ferida está à beira de ser curada, e bem curada, bem cicatrizada. Queridos amigos, os imperadores ajudaram o papado a tornar-se aquilo que ele foi, aquilo que ele é e aquilo que ainda se vai tornar. Vamos ver agora alguma coisa aqui que eu acho que nós não podemos ignorar. Como nós vimos com o presidente dos Estados Unidos, Cleveland, que tem algumas semelhanças entre ele e também o presidente Donald Trump, na forma como foram eleitos, e também na forma como no seu reinado há algo que queria que saísse já no tempo de Cleveland e também de Leão XIII, que eram as leis azuis. Mas como nós vimos e percebemos na primeira mensagem, ao levantar-se
atejones, ele conseguiu, com a ajuda do nosso amado Salvador, fazer com que essas leis que eram para sair, obrigando as pessoas a santificar o domingo e trabalhar no sábado, essas leis foram metidas na gaveta. Agora eu quero que olhemos para aquilo que disse Donald Trump ao ser eleito e à medida que o seu reino se tem desenvolvido. Ele fez um compromisso nacional e veja o que ele disse. Ele prometeu realizar ações como encontros de oração para voltar a dedicar a América a Deus. 2. Vamos ajudar o país a curar-se, afirmou no início do discurso. Donald Trump prometeu repetidamente tornar os Estados Unidos a nação, e agora nota, maior, mais forte e mais rica, com o objetivo de estabelecer o país como a maior potência mundial. E se alguém tinha dúvidas, essas dúvidas estão caindo por terra depois de tudo aquilo que está a ser visto e ouvido através das ações de Trump no Médio Oriente e em todo o mundo. Também ele disse, em relação ao poder militar, prometeu reconstruir o exército norte-americano para torná-lo mais forte e poderoso do mundo. Prometeu proteger os trabalhadores americanos através de tarifas e incentivos para trazer fábricas de volta aos Estados Unidos, visando transformar o país numa superpotência industrial. Ou seja, como nós vimos na primeira mensagem, a segunda besta que sobe da terra, ela vai tornar-se a grande gigante no mundo. Ela vai conseguir atingir todos estes grandes ideais que o presidente Donald Trump afirmou. Mas, por outro lado, também, Leão XIV, ao ser eleito, o Papa Leão XIV, eleito em 2025, assumiu um forte compromisso com a defesa dos trabalhadores, isto tal qual Leão XIII, focando na dignidade humana acima do lucro. Inspirado pelo Reuro Novarum de Leão XIII, ele defende salários justos, combate da precarização da era digital e apoia movimentos populares como sindicatos e outros, chamando terra, teto e trabalho de direitos sagrados. Ele também promete a unidade cristã, procura superar divisões ideológicas dentro da Igreja e promover o diálogo inclusivo com ortodoxos e outras denominações cristãs. Neste preciso momento em que nós estamos a fazer esta mensagem, ele encontra-se aonde nunca nenhum Papa tinha ido, na Argélia, e vai por outros países de África, onde vai terminar a sua visita ao Império de África, neste caso, em Angola. Também ele deseja unidade cristã, procura superar divisões ideológicas dentro da Igreja e promover um diálogo inclusivo com ortodoxos e outras denominações cristãs. Queridos amigos, sabendo nós que as profecias anunciam que a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar vão cumprir na íntegra as profecias, e que dois homens
chegaram ao trono, quer Trump, quer Leão XIII, o que mais poderá faltar para que a profecia se venha cumprir? Porém, há algo que eu gostaria que vocês notassem, porque parece que está a haver fricção, parece que está a haver um combate entre estes dois grandes homens que estão na linha do cumprimento profético. Vejamos este pequeno vídeo que se passou há poucas horas. Vejamos que parece que estes dois grandes líderes entraram em fricção. Mas eu quero vos dizer que isto é apenas um bluff. Nós sabemos que há uma aparente guerra de palavras, mas há uma unidade entre eles para cumprir as profecias e cumprir o plano satânico que existe para este planeta. Ouçamos então o vídeo. Estamos de volta com mais um tema para debate. Te conto que Donald Trump fez uma publicação nas redes sociais com críticas ao Papa Leão XIV. Ele criticou principalmente a posição do pontífice sobre a guerra com o Irã. Trump afirmou que o pontífice é, abre aspas, fraco no combate ao crime e péssimo em política externa, fecha aspas. Ele também classificou o Leão XIV como liberal demais. O Papa respondeu, dizendo que não tem medo do presidente norte-americano e que vai continuar os protestos contra conflitos armados em todo o mundo. Horas depois de chamar Leão XIV de fraco, Trump compartilhou essa imagem que a gente está mostrando aí na tela, gerada por inteligência artificial, que retrata o próprio presidente como uma figura semelhante a Jesus Cristo. A publicação foi apagada logo depois. Durante conversa com a imprensa, Donald Trump admitiu ter publicado essa imagem, mas afirmou que a intenção seria parecer um médico. Vamos ouvir. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support, and only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor, making people better, and I do make people better. I make people a lot better. Vamos voltar ao debate. Cardoso, esse embate com o Papa vai afetar o governo Trump? Olha, Juliana, toda pessoa que tem propensão autocrática, nos dias atuais, eu acredito que tem um certo desequilíbrio autoritário, vaidade exacerbada, algum problema que é próprio para ser analisado pelos psiquiatras. Agora, há alguns autocratas que conseguem ir além dos limites, talvez explicáveis, pelo razoável da psiquiatria. Donald Trump é impressionante. Ele lembra outros grandes líderes da história que fazem coisas absolutamente insanas, insensatas, centradas em si próprio. Esta situação dele se comparar a Jesus Cristo, que não vem dizer que é médico, é evidente, aquela imagem é clara, tanto que ele apaga depois. Ele se tenta colocar como um ser divino. Ele se tenta colocar como Jesus Cristo, o que é uma ofensa aos cristãos de todo o mundo. Mas ele se isola, agora resolveu brigar com o Papa. Ele briga com todo mundo. Ele quer colocar todo mundo de joelhos. Isso já é doença, não é algo razoavelmente explicado, é patológico, acredito eu. E acho que ele caminha cada vez mais para o isolamento. A opinião pública dos Estados Unidos já está contra ele. A permanecer nessa situação, ele vai perder as próximas eleições e corre o risco de ter um impeachment. Agora, esse senhor que se compara a Jesus Cristo foi apoiado por muita gente no Brasil, que aplaudiu, que festejou, que vestiu o chapeuzinho, como fez o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, homenageando a ele, como Jair Bolsonaro, que bateu a continência, como a família Bolsonaro, que o chama de chefe. Como ficam essas pessoas? Como vão elas explicar para os seus eleitores que apoiaram um homem que se compara a Jesus Cristo, que não consegue conviver nem em paz com o sumo pontífice, que não consegue esconder a sua inveja quando alguém que não ele ganha o Prêmio Nobel da Paz, que ao mesmo tempo que ele se diz um grande defensor da paz, ele
um homem que semeia diariamente a guerra, amigos, que chega a dizer e para ameaçar que o Irã, e as mais suas palavras foram comentar. claras, de que ia O dizimar uma mundo está civilização a ferro e milenar. fogo. Agora, eu gostaria que nós pudéssemos notar algo muito especial. Nós sabemos que o que está aqui em jogo é a assinatura de Trump no dinheiro americano. Mas eu queria que cada um de nós, com certeza já viu, não tanto ao pormenor como nós vamos aqui agora exemplificar, mas que pudessem olhar para uma nota de $1 e ver como a maçonaria e o mundo Illuminati têm grandes mensagens subliminares para transmitir. A primeira delas, logo aqui à nossa esquerda da tela, nós vimos uma pirâmide inacabada, em que há um espaço em que não está unido e onde ali está o olho que todo vê. Ou seja, há alguma coisa que falta ali para unir esta pirâmide. E também sabemos que nesta mesma nota está escrito a nova ordem mundial. As teorias sobre grupos secretos que comandam o mundo giram em torno da ideia de um governo global oculto, frequentemente denominado de nova ordem mundial. Embora muitas dessas narrativas sejam baseadas em teorias da conspiração, alguns nomes de famílias, grupos e organizações são recorrentemente citados como detentores de imenso poder económico e político nos bastidores. Aqui estão os principais elementos citados nessas teorias. E vamos ver que não é por acaso que existem 13 linhagens de sangue que dominam o mundo, que estão controlando bancos, a mídia, os governos e as corporações. Algumas dessas famílias mais citadas são os Rothschild, tradicionalmente associados ao controle bancário internacional, Rockefeller, famoso pelo poder na indústria petrolífera e influência política, DuPont, Astor, Bundy, os Collins, os Freeman, os Kennedy, os Lee, os Onassis, o Reynolds, o Warburg e os Clinton. Queridos amigos, se a grande maioria não sabe, mas são estas famílias que estão a comandar o mundo e quer Leão XIII, quer Donald Trump, estão a ser manipulados por estas famílias e tudo aquilo que eles desejam é aquilo que está a acontecer no mundo. Mas vamos ainda ver mais alguma coisa em relação à nota do dólar. Vamos ver algumas mensagens subliminares. A pirâmide inacabada e o olho que tudo vê. A pirâmide inacabada representa força e duração. O facto de estar inacabada, faltando o topo, simboliza que os Estados Unidos são uma nação em construção contínua. O olho no topo é o olho da providência. Um símbolo cristão comum no século XVIII que representa a vigilância divina sobre a nova nação. Nós sabemos e discordamos, nós sabemos que este olho que tudo vê nada tem que ver com o divino, porque este olho tem que ver com as forças das trevas, Satanás, diabo.
Também, apesar de ser teoria de conspiração, muitos associam o olho aos Illuminati e à maçonaria. No entanto, a maçonaria só adotou esse símbolo anos após o desenho do selo e o único maçom no comitê original foi Benjamin Franklin. Teve as suas propostas rejeitadas. Também temos os Novus Ordem Secularum, quer dizer, nova ordem mundial, nova ordem das eras. Foi escolhido para assinalar o início da era americana como nação independente em 1776, data que aparece em algarismos romanos na base da pirâmide. É frequentemente mal interpretado, segundo dizem, neste caso, a inteligência artificial como nova ordem mundial. Mas nós podemos e sabemos que a nova ordem mundial vai ser uma realidade. Também vimos o número 13 na nota repete-se. O número 13 aparece em vários locais. 13 graus na pirâmide, 13 estrelas sobre a águia, 13 flechas, 13 folhas de oliveira. Isso representa as 13 colónias originais que formaram os Estados Unidos. A pequena coruja também tem um significado real. Existe um minúsculo detalhe no canto superior direito da nota de dólar, junto ao número 1, que se assemelha a uma pequena coruja ou uma aranha. Para o governo, trata-se apenas de um detalhe de design ou uma de segurança para dificultar as falsificações. Mas nós sabemos que tudo isto são mensagens subliminares. Também a teoria da conspiração diz, alguns afirmam que é a coruja Minerva, símbolo da Bohemia Club, uma sociedade exclusiva de elite, um símbolo de sabedoria oculta vigiando a economia. E depois, por último, dobragens na nota de 20 dólares, vem aqui algo que é só uma questão de experimentar e ver. Uma teoria popularizada na internet afirma que ao dobrar notas de 20 dólares de uma forma específica, é possível ver imagem que lembra o ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono. Especialistas e o Departamento de Tesouro descartam isso como pareidólia, a tendência humana de ver padrões familiares em formas aleatórias. Queridos amigos, as mensagens, por norma mensagens subliminares, são negadas pela grande maioria. Porque só quem tem mesmo o Espírito de Deus a dirigir a sua mente conseguirá ver aquilo que outros negam. Porém, eu gostaria de lembrar uma coisa. Há algo que os Estados Unidos tentou e não conseguiu. E o que foi? Impor uma lei dominical com Cleveland e também com Leão 13. Essa lei foi para a gaveta. E quase todos os estados, dos 50 estados dos Estados Unidos, têm essa lei pronta nas gavetas para sair a qualquer momento. E nós, pela profecia bíblica, sabemos que vai ser feita, vamos terminar com esse verso, a besta que sobe do mar, Apocalipse 13, vamos ver o que é que ela vai fazer para a conclusão deste tema. Apocalipse 13 diz assim: vamos ler o 13 até ao versículo 15, que diz assim: e ele faz grandes maravilhas, ao ponto de fazer fogo descer do céu sobre a vista dos homens.
e engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinham poder de fazer à vista da besta, dizendo para que eles que habitam na terra, que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada e vivera. E ele tinha poder de dar a imagem, dar vida à imagem da besta. E que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Queridos amigos, a besta que se levantou da terra veio em auxílio da besta que foi ferida e que se levantou do mar. E essa besta que representa os Estados Unidos da América vão impor uma lei que será primeiro nacional e depois tornar-se-á universal, que é a obrigatoriedade de guardar o domingo. E assim vão ao encontro de um dos grandes desejos de Roma. Eles que mudaram a santa lei, não só tiraram o segundo mandamento da lei, que nos fala de não adorarmos qualquer tipo de imagens e escultura, e como tiraram um, tiveram que dividir um em dois, dividiram o 10º em 2, e substituíram o sábado na lei católica, em vez de ser lembra-te do dia de sábado para o santificar, substituíram santificai domingos e festas de guarda. Queridos irmãos, vocês não vão poder perder uma outra mensagem que já estamos a preparar e que vai sair a qualquer momento, em que nós vamos deitar por terra a crença de que Jesus ressuscitou, de que Jesus, melhor dizendo, morreu numa sexta-feira. Até lá, não se esqueçam de deixar o vosso like, recomendar o nosso canal e também subscrever o canal. Fiquem